Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 31, freio de estacionamento. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. Definição: o freio de estacionamento é um mecanismo destinado a manter o veículo imóvel quando ele estiver estacionado, né? Também é conhecido como freio de mão ou freio de emergência. Aqui em destaque, né, a peça amarela é um calço, né, de mais uma segurança adicional que se costuma utilizar aqui. E nesse caso específico, né, é mais destinado ao caso do piso aí, né, porque o coeficiente de atrito do pneu com o solo aí é muito baixo. Então, mesmo que o freio de mão seja efetivo, esteja operando bem, devido a esse baixo coeficiente de atrito, se costuma colocar isso em esse calço, né, específico aí, um calço mais elaborado. Aqui no Brasil a gente vê o pessoal colocar pedra, colocar madeira, que também é válido, né? É mais um auxílio aí pro sistema principal. Vamos ilustrar aqui os diferentes métodos de operação do freio de estacionamento. Aqui o mais usual atualmente, ainda, né, usual, é o de alavanca pivotante, que está presente na maioria dos veículos, principalmente nos veículos mais modestos, né? Operação deslizante. Alguns veículos possuem uma haste, né, no painel de instrumento aí, perto do volante, que para acionar o freio de estacionamento, essa haste é puxada. Tem um manete aqui, você puxa a haste, existe uma trava para manter a haste puxada. Quando vai soltar o freio de mão, essa haste é girada, aí se desengata aqui da trava e a haste volta para a posição inicial. Isso está praticamente em desuso, principalmente por motivo de segurança, né? No caso de um acidente, o condutor pode bater aí o joelho, pode bater a perna e ter um ferimento grave, porque esse é um dispositivo rígido, né? Um dispositivo metálico. Então isso se vê em carro antigo, e um dos dois exemplos mais clássicos aí que a gente teve no Brasil era do Opala, das versões iniciais, que é esse aqui, o veículo da foto, e da Kombi. Operação a pedal. Existe um pedal adicional, geralmente na esquerda, né, que é utilizado somente para operar o freio de estacionamento. Então você pressiona uma vez, ele trava na posição que você deixar. E para soltar, você tem duas opções, né? Depende do carro, depende do veículo. Pressionar de novo, ele solta. Ou tem uma alavanca no painel que é utilizada somente para liberar o pedal de freio. Se encontra isso atualmente somente em picape utilitário. Carro de passeio é muito difícil um carro atual contar com esse sistema, e mesmo os mais antigos, isso é difícil de se ver. O elétrico é operado somente por um botão, né, onde o acionamento é feito no botão. E em carros de transmissão automática, quando você engata o drive, né, e começa a sair com o carro, automaticamente o sistema libera o freio de estacionamento. Também é possível liberar manualmente, novamente pelo mesmo botão. Sobre a localização do freio de estacionamento em relação ao eixo, tem a tradicional localização na traseira, né? Aqui na imagem, um veículo mais simples que a gente pode dar de exemplo aqui, um Fusca, né, que só está literalmente só o chassi e powertrain. Então no túnel central aqui, você tem aqui um pedacinho no cantinho da imagem, você tem a alavanca, o cabo de aço que vem um para cada lado, onde está a seta aqui, você vê o caminho do cabo de aço até chegar no tambor, no espelho do tambor de freio. Do outro lado a mesma coisa. E essa é a localização. Vê como é que assim é uma construção bem simples, né? Freio de estacionamento localizado no eixo dianteiro, eu só conheço o Citroën DS. O DS é particular na questão de freio, porque ele foi o primeiro veículo de produção seriada a adotar freio a disco. A gente já falou sobre isso no vídeo 15, sobre disco de freio. E além dessa primazia, ele utilizava um sistema inboard,
Em vez do disco estar localizado na roda, o disco está localizado na saída da transmissão. Aqui a gente vê nessa imagem aqui os dois, as duas pinças, né? As duas pinças fixas. Naquela época ainda não tinha sido desenvolvida a pinça flutuante. E o que acontece? Você não consegue montar um mecanismo de freio de estacionamento integrado num disco, numa pinça fixa. Então tem que fazer isso por fora, uma pastilha de freio adicional, material de atrito adicional, e como se fosse um alicate aqui, né? A gente vê aqui toda a parte de cabo de freio de estacionamento, e ainda é operado por pé. Então isso aqui é legal para quem acha que manutenção é complicada só no veículo atual, né? Imagina o pesadelo que era da manutenção básica, né? Porque trocar material de atrito é uma coisa usual aí, uma coisa corriqueira. Você imaginou você ter que trocar material de atrito de um carro desse? Quantas horas de oficina isso ia demorar, né? Então, né, essa é a particularidade, vai, do Citroën DS. O pessoal utilizava esse disco essa pinça de rotor, né, pro lado de dentro, que era para diminuir aí a massa suspensa, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque eu não sou especialista de suspensão, mas se tem benefício de estabilidade de handling quando você retira massa suspensa. Mas isso caiu em desuso principalmente pela dificuldade de manutenção e pela complexidade do sistema. Agora, sobre acionamento, vamos começar pelo tambor, que ainda tem um uso muito amplo, principalmente aqui no Brasil, né, onde a gente tem ainda muito carro simples, muito carro de baixa complexidade e teoricamente de baixo custo. Então aqui o acionamento é mecânico. A gente tem um cabo de aço que liga a alavanca de freio no acionamento aqui em outra alavanca dentro do tambor, né? Então a gente tem aqui uma passagem, tem um grommet para prevenir a entrada de sujeira e de água. Então quando o motorista puxa a alavanca, ele puxa esse cabo, essa alavanca pressiona inicialmente essa sapata e a gente tem aqui a transmissão do movimento para outra sapata. Então as duas encostam aí no tambor de freio e o veículo tá com o freio de mão atuante, né? Então, por consequência, quando o motorista abaixa a alavanca, ele afrouxa aqui essa força que mantém a alavanca e o sistema volta em repouso pelas molas internas do tambor. Então a parte hidráulica do tambor de freio não está em atuação. O acionamento para a pinça, no caso pinça flutuante, como já foi dito no slide que eu expliquei o freio no Citroën DS, a pinça fixa, não é possível você montar um sistema de freio de estacionamento. Então só existe integrado, né, na pinça o freio de estacionamento na pinça flutuante. Então existe aqui uma alavanca nessa imagem aqui de uma peça real. Essa alavanca recebe o cabo do freio de estacionamento, e nesse desenho aqui, apesar de ser uma alavanca diferente, serve aqui para explicação. A alavanca, o cabo é preso nessa alavanca. Essa alavanca gira uma rosca que empurra o pistão contra a face interna do disco, né? Como a pinça é flutuante, o que acontece? Chega um momento que a carcaça começa a se mover e puxa a pastilha oposta, e aí vem a aplicação do clamp force e da força de frenagem. Isso aí vai manter aí o veículo imobilizado. Existe também o sistema chamado de draining hatch. O que quer dizer draining hatch? Numa tradução bem livre aí, é chapéu, né? Tambor no chapéu. Porque assim, se a gente for olhar para um disco de freio, ele parece até um chapéu, né? Então está dizendo que você tem um tambor no disco de freio. E do que consiste o sistema? Existe um jogo de sapatas aqui, geralmente do tipo simplex, né?
que são destinadas somente ao freio de estacionamento. E eles acionam o que? A parte interna do disco de freio. Então aqui é a sacada do drain hatch, certo? Ele não tem um tambor específico para freio de estacionamento. O tambor está junto com o disco. Então aqui a gente tem aqui no cantinho da imagem aqui um disco fixo, uma pinça fixa, né? Que ela vai aqui trabalhar na pista do disco, e essas sapatas aqui do tipo simplex que vão trabalhar dentro do chapéu do disco de freio. Então aqui não tem cilindro de roda, né? Não tem parte hidráulica, e só tem o que? O hardware aí necessário, que recebe a força do cabo do cabo que tá, o cabo de aço que está ligado, né, na alavanca de freio de estacionamento. Aqui é o primeiro tipo de acionamento elétrico. É exatamente igual ou a um sistema com tambor ou a um sistema com drain hatch. Nesse caso aqui, de exemplo, isso é uma Ferrari Califórnia que tem um sistema drain hatch aqui. A gente vê que tem sapata aqui e o cabo de freio de estacionamento. A grande diferença é qual que é? É que esse cabo ele não está ligado diretamente na alavanca de freio de estacionamento. Ele está ligado no atuador elétrico, que a gente tem a imagem do mesmo atuador do desenho aqui, uma foto dele, né? Então você vê aqui que tem um motor elétrico, tem uma caixa de redução, aí tem a saída do cabo, né? Ele faz toda a volta aqui, e o que ele faz? Ele engata no segundo cabo que está ligado nas sapatas do drain hatch. E o que faz a ligação com a alavanca de freio é uma ligação elétrica, né? Então a alavanca de freio de estacionamento aciona essa redução, que por consequência aciona o freio de estacionamento. Então essa é a versão inicial aí de freio de estacionamento elétrico. A versão mais recente de acionamento elétrico, conhecida como MOC ou MOC, né, que é Motor on Caliper. O fabricante aqui colocou um motor elétrico, provavelmente com redução, diretamente no eixo do pistão da pinça flutuante, né? Então aqui você tem uma rosca que empurra esse pistão. O pistão inicialmente aperta o disco pelo lado interno, depois a carcaça é movida ao contrário, trazendo a outra pastilha e entrando aí, dando a força de frenagem para manter o veículo imobilizado. Note que aqui a gente tem uma grande redução de componentes, já não se utiliza mais cabo de freio, se economiza massa, né? Se vê que o motor de acionamento aqui aparentemente é menor, né? Você tem um motor mais efetivo aqui, então provavelmente o custo disso é muito menor, e você tem o que? Uma redução de massa. É tudo que a indústria procura. Então essa atualmente é o que se vê em carro de lançamento. O sistema com atuador separado, que foi mostrado no slide anterior, praticamente está em desuso hoje. Vamos falar um pouco sobre segurança, né? Vamos lembrar aqui aqueles conceitos lá de física de dilatação. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois desenhos em corte aqui. Em cima a gente tem um tambor, né? Um tambor aí de veículo bem antigo, que ainda tem rolamento de primeira geração, rolamento desmontável, né? Mas ele serve muito bem aqui porque a gente vai ilustrar. Nessa face aqui é a face que tem contato com o material de atrito. Então o que acontece? Você está lá dirigindo seu carro, né? Vai ter um aumento de temperatura durante sua condução. Claro que se você for só buscar um pão na padaria, for só dar uma chegadinha no supermercado, essa temperatura não vai subir muito. Mas você pode estar descendo uma serra, né, com o seu carro carregado, e mesmo que você faça um uso adequado do sistema de freio, você vai ter um bom aquecimento aí. Então vamos pensar nessa hipótese aí, que você teve um aquecimento grande. Você estacionou o teu
teu veículo aí, o teu carro, teu utilitário. Você mora num declive, você estacionou, puxou o freio de mão e foi descansar, foi fazer outra coisa, largou o carro lá. Esse tambor ele vai esfriar, certo? Mas o que acontece? Quando ele aquece, ele aumenta esse diâmetro aqui. Pouco. Depende do referencial, né? Mas com certeza ele aumenta esse diâmetro. Então você vai lá, puxa, aciona o seu freio de estacionamento com um diâmetro grande. O que acontece ao longo do tempo com o resfriamento do tambor? O diâmetro diminui. E o que acontece? Você aumenta a sua força de retenção, certo? Então você não perde torque de frenagem, que aqui é a primeira frase aqui destacada. Quando se resfria o tambor, se aumenta o torque de frenagem. Beleza? Tá entendido? É um conceito tranquilo aqui de se entender. Agora nós vamos para o disco. Disco, e nesse caso aqui a gente está pensando no disco que não tem drain hatch, o disco que tem pinça flutuante ou com acionamento elétrico ou com acionamento mecânico via cabo de freio, né? Vamos pensar só no disco. Mesma situação, mesma coisa, você está com o disco quente. O que aconteceu? Você aumentou essa espessura. Quando você apertou a sua pastilha e passa o tempo, o disco esfria, essa espessura diminui, você perde o torque de frenagem. Então daqui você tem duas conclusões, né? Foi por isso que se inventou esse sistema híbrido do drain hatch, né? Porque o drain hatch já é uma coisa antiga, é uma coisa que acontece antes de ter o acionamento elétrico e antes da chegada maciça da eletrônica veicular, né? Então o que acontecia muito? Você deixar o carro na ladeira e o carro descer. Quer ver um exemplo clássico aí? É de Focus, né? Um carro pesado, e eu já vi isso acontecer. Tem casos de amigo que isso aconteceu, de deixar o carro estacionado. É a sorte que já tem um carro próximo, e quando a pessoa foi sair para pegar o carro e ir embora, um estava encostado no outro. Se não tivesse, ele ia descer a ladeira, justamente por causa da perda de força de retenção, porque era um veículo que ainda contava com o sistema puramente mecânico. E daí você pode dizer, então você está me falando hoje que um veículo, vamos dar um exemplo bom, uma X5 BMW que tem um sistema elétrico de acionamento com a pinça flutuante, é inseguro? Nesse caso não, porque com os dados que o sistema de freio, que o sistema de controle de tração e controle de estabilidade e ABS já usam para sua operação, um algoritmo é capaz de estimar a temperatura desse disco. E como o acionamento independe do motorista, a gente chama que isso é um acionamento pilotado, né, porque ele é elétrico. O que se costuma fazer? O motorista vai lá, aperta o botão, o carro fica seguro na posição, e depois de um certo tempo que se estima essa queda de temperatura, o sistema aciona de novo. Então a segurança vem aí da eletrônica, né? Isso é impossível de se fazer no sistema mecânico. Então assim, isso praticamente condenou o drain hatch, porque o drain hatch é o sistema mais caro que você tem aí para se fazer, né? Porque ele consegue dar uma segurança total para o disco de freio. Então daqui a gente vê a última frase, né, dizendo que existe um acionamento autônomo para o sistema de freio de estacionamento. E só para fechar, a gente tem aqui em ordem decrescente de mais seguro, né? Tambor e drain hatch, porque no caso aqui um drain hatch é um tambor. E por último, a pinça flutuante. Vale destacar que a gente está falando do sistema mecânico. Agora, se a gente tem um sistema elétrico,
não tem mais diferença de quem é mais seguro aí, né? E vale lembrar que atualmente sistema elétrico de acionamento de freio geralmente vem com disco. Vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco sobre segurança, né? Vamos lembrar aqui aqueles conceitos lá de física de dilatação. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois desenhos em corte aqui. Em cima a gente tem um tambor, né? Um tambor aí de veículo bem antigo, que ainda tem rolamento de primeira geração, rolamento desmontável, né? Mas ele serve muito bem aqui porque a gente vai ilustrar. Nessa face aqui é a face que tem contato com o material de atrito. Então o que acontece? Você está lá dirigindo seu carro, né? Vai ter um aumento de temperatura durante sua condução. Claro que se você for só buscar um pão na padaria, for só dar uma chegadinha no supermercado, essa temperatura não vai subir muito. Mas você pode estar descendo uma serra, né? Com o seu carro carregado. E mesmo que você faça um uso adequado do sistema de freio, você vai ter um bom aquecimento aí. Então vamos pensar nessa hipótese aí que você tem um aquecimento grande. Você estacionou o teu veículo aí, o teu carro, o teu utilitário, e você mora num declive. Você estacionou, puxou o freio de mão e foi descansar, foi fazer outra coisa, largou o carro lá. Esse tambor ele vai esfriar, certo? Mas o que acontece? Quando ele aquece, ele aumenta esse diâmetro aqui. Pouco. Depende do referencial, né? Mas com certeza ele aumenta esse diâmetro. Então você vai lá, puxa, aciona o seu freio de estacionamento com um diâmetro grande. O que acontece ao longo do tempo com o resfriamento do tambor? O diâmetro diminui. E o que acontece? Você aumenta a sua força de retenção, certo? Então você não perde torque de frenagem, que aqui é a primeira frase aqui destacada. Quando se resfria o tambor, se aumenta o torque de frenagem. Beleza? Tá entendido? É um conceito tranquilo aqui de se entender. Agora nós vamos para o disco, e nesse caso aqui a gente está pensando no disco que não tem drain hatch, o disco que tem pinça flutuante, ou com acionamento elétrico ou com acionamento mecânico via cabo de freio, né? Vamos pensar só no disco. Mesma situação, mesma coisa. Você está com o disco quente. O que aconteceu? Você aumentou essa espessura. Quando você apertou a sua pastilha e passa o tempo, o disco esfria, essa espessura diminui, você perde o torque de frenagem. Então daqui você tem duas conclusões, né? Foi por isso que se inventou esse sistema híbrido do drain hatch, né? Porque o drain hatch já é uma coisa antiga, é uma coisa que acontece antes de ter o acionamento elétrico e antes da chegada maciça da eletrônica veicular, né? Então o que acontecia muito? Você deixar o carro na ladeira e o carro descer. Quer ver um exemplo clássico aí? É de Focus, né? Um carro pesado, e eu já vi isso acontecer. Tem caso de amigo que isso aconteceu, de deixar o carro estacionado. É a sorte que já tem um carro próximo, e quando a pessoa foi sair para pegar o carro e ir embora, um estava encostado no outro. Se não tivesse, ele ia descer a ladeira, justamente por causa da perda de força de retenção, porque era um veículo que ainda contava com o sistema puramente mecânico. E daí você pode dizer, então você está me falando hoje que um veículo, vamos dar um exemplo bom, uma X5 BMW que tem um sistema elétrico de acionamento com a pinça flutuante é inseguro? Nesse caso não, porque com os dados que o sistema de freio, que o sistema de controle de tração e controle de estabilidade e ABS
já usam para sua operação um algoritmo é capaz de estimar a temperatura desse disco. E como o acionamento independe do motorista, a gente chama que isso é um acionamento pilotado, né, porque ele é elétrico. O que se costuma fazer? O motorista vai lá, aperta o botão, o carro fica seguro na posição, e depois de um certo tempo que se estima essa queda de temperatura, o sistema aciona de novo. Então a segurança vem aí da eletrônica, né? Isso é impossível de se fazer no sistema mecânico. Então, assim, isso praticamente condenou o Drain Hatch, porque o Drain Hatch é o sistema mais caro que você tem aí para se fazer, né? Porque ele consegue dar uma segurança total para o disco de freio. Então daqui a gente vê a última frase, né, dizendo que existe um acionamento autônomo para o sistema de freio de estacionamento. E só para fechar, a gente tem aqui em ordem decrescente de mais seguro, né? Tambor e Drain Hatch, porque no caso aqui um Drain Hatch é um tambor. E por último a pinça flutuante. Vale destacar que a gente está falando do sistema mecânico. Agora, se a gente tem um sistema elétrico, não tem mais diferença de quem é mais seguro aí, né? E vale lembrar que atualmente sistema elétrico de acionamento de freio geralmente vem com disco. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.